é hora de análise, é hora de opinião. Alberto Cassoni. Bom dia, Alberto. Satisfação imensa tê-lo conosco mais uma vez aqui no Repórter RMS News. Bom dia. Bom dia, Oliveira. Bom dia, amigos do RMS News. Espero que estejam todos bem e vamos em frente. Alberto, agora estamos aí com esse tempo seco, hein, Alberto? E diz que deve, ou seja, permanecer aí nos próximos dias, nas próximas horas, né, Alberto? Exatamente, Oliveira. Eu acho que é uma sinalização, o tempo parece que está nos sinalizando que a gente tem que ter um propósito, né? Uma hora fez um frio tremendo e foram dias de frio. Agora ele para, seca tudo. Daqui a pouco volta uma outra situação de chuva. Quer dizer, acredito que a natureza está dando um exemplo para a gente que nós devamos ser firmes aí nos nossos propósitos, porque a natureza é realmente firme nos propósitos dela. Correto. Você fala da natureza e eu creio que nessa sua fala você faz uma homenagem a Miriam Zaccarelli com seu programa Trajetória com Propósito, ao citar o propósito e enfatizar essa palavra, seu Alberto Cassoni. Exatamente. Verdade, né, Alberto Cassoni? Como você disse, na iniciativa, tudo tem que ter um propósito. Você tem que saber exatamente aonde você vai chegar e como você vai chegar. Então, nós estamos nessa situação. Eu acho que são vários propósitos aí que estão lançados aí em divergência e não sem a convergência, como você bem falou no início aí da sua fala. E nós temos que buscar a convergência no bem de todos, né? E não nos objetivos individuais de cada um. Certo, Alberto. Tem um assunto aqui que eu já vou buscar a sua opinião, que está criando aí um debate intenso na Câmara, onde nós tivemos uma sessão, que é a questão... Eu já vou jogar o núcleo do assunto para você. A discussão, a polêmica está dando em torno do seguinte: ou seja, uma grande parcela de projetos que os vereadores fazem é para desconto em IPTU, para beneficiar um determinado grupo ou outro. E os vereadores mais experientes, principalmente os vereadores de primeiro mandato, vêm com essas propostas. Os vereadores mais experientes estão falando, cuidado aí, hein? Pode dar problema. Ontem eu vi esse debate entre a Yara, também, a Yara se posicionando em relação a isso, cuidado. O líder do governo também, cuidado, vocês estão apresentando projeto aqui que vai dar problema no orçamento lá depois. Então vamos ver. Por que eu estou fazendo essa iniciativa? Justamente para a gente ter a compreensão dessa discussão. Porque foi retirado de pauta pelo autor, a pedido, o autor que é o vereador Vinícius Zait, do PSDB, ele pediu a retirada de pauta após intensa polêmica no dia de ontem, pediu a retirada de pauta do projeto em primeira discussão que institui o programa IPTU Azul. A medida, ela visa estimular o uso racional da água por meio de desconto de 10% no valor do imposto predial e territorial urbano IPTU para os imóveis residenciais e comerciais que fomentem medidas de captação e reuso de água. O autor ressaltou que a crise hídrica vem preocupando os parlamentares desde o início do ano, o que o fez apresentar esse projeto. Apesar de ressaltar o grande desafio hídrico mundial, o líder do governo, João Donizete Silvestre, demonstrou preocupação quanto ao desconto de tributos. Sobre a questão, o autor disse que o benefício ele não precisa ser perene. Tá meio seco hoje, tá? Faz parte desse clima. E para tentar sanar a questão, o líder pediu a retirada do projeto de pauta para que seja debatido o impacto financeiro da proposta junto à Secretaria da Fazenda.
Outro projeto que saiu de pauta também dentro desse contexto, após receber emenda, foi o de autoria do vereador Rodrigo do Treviso, do PSL, em primeira discussão, que concede desconto de 5% sobre IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano, aos proprietários de imóveis urbanos que sejam doadores de sangue e medula óssea, passando a valer o desconto do exercício seguinte ou da doação, que deve ser comprovada por documento emitido pelo Hemonúcleo. E aí, Alberto Cassoni? Bem, Oliveira, o líder do governo está correto, na minha opinião, né? Particularmente, eu não gosto desse negócio de descontos de forma perene em impostos. Porque a palavra desconto, né, o desconto é um incentivo, né, ele tem que ser visto como um incentivo que deve ser dado para o fomento de uma venda, para o fomento de uma produção em escala, ele deve servir para melhorar o fluxo de caixa, né, ou girar o produto da prateleira em determinado momento, né, e fazer assim um desconto de algo de forma perene pode ser muito complicado. Agora, dar desconto em impostos no sentido que essa medida possa gerar adimplência e aumentando a carga de impostos, aí sim, isso é uma outra questão que pode ser avaliada. Olha, em que medida eu posso abaixar os impostos que isso gere uma maior arrecadação? Isso com certeza pode acontecer. Agora, parte dos nossos impostos, o que a gente espera? O que o cidadão nós esperamos aí, né? Como você disse no programa anterior de sexta-feira passada, Sorocaba é uma nação, né? E quando uma nação se organiza politicamente para decidir os seus destinos, surge um Estado. E o que a gente espera do Estado? Que os recursos que a gente faz, que a gente coloque à disposição desse Estado para gerar o nosso meio ambiente, o nosso recurso, sejam utilizados de forma adequada. Então, parte desses impostos, se bem aplicados, poderiam servir para desenvolver cidadãos melhores. E aproveitando a data de hoje, do dia 20 de agosto, né, nós precisamos de cidadãos que vivam em união, como o Salmo 133. E a partir desse momento que o cidadão viver em união e que os objetivos, os propósitos sejam em benefício à sociedade, obviamente as coisas vão funcionar de forma mais adequada. Então, é necessário isso. É muito importante que isso tenha acontecido, né? Que os jovens vereadores, no ímpeto de fazer os projetos e apresentar, tenham a oportunidade de gerar essas discussões no sentido de se verificar efetivamente como eles, que foram colocados ali pelo voto, que representam parte do nosso Estado, agem de forma a trazer benefícios para nós, que somos os eleitores que os colocaram lá para nos representar. Então, esse debate ele é saudável, projetos eles podem ser tirados, e à medida que você tira um projeto, você pode até avaliar como fazer uma outra alternativa para se melhorar essa proposição e chegar a um propósito final de uma forma, de um caminho e de um modo mais adequado. Então, nós estamos nesse processo e ainda bem que as coisas, nesse caso, vai chegar a um bom termo. E não existe esse perdeu, aquele não perdeu. No final do debate, todos devem ganhar. Nem dúvida, Alberto. Inclusive, a iniciativa ela é até boa, né? É interessante. Ela realmente, como dizer, ela ajuda o próximo à iniciativa. IPTU azul, daqueles que estão trabalhando, ou seja, criando algum tipo de mecanismo para a economia de água. No caso do outro projeto também, né, pessoas que estão ajudando a salvar vidas. Mas eu entendo, Alberto, e ontem eu conversava com alguns vereadores, isso é algo que algo que do próprio ser humano, né? Ou seja, eu tenho que contribuir para economizar água, porque senão vai faltar amanhã. Eu tenho que ajudar a salvar vidas, né? Então isso é do próprio ser humano. Talvez o que possa é você fazer algum tipo de ação que venha destacar criar determinadas datas, determinadas semanas específicas para estimular que outros
possam se conscientizar da questão. Isso aqui é o que nós estamos falando de 2 projetos. Tantos outros projetos, nós temos projetos na Câmara, de plantio de árvore, desconto, tudo plantio de árvore. Se o Alberto começar a ir no banheiro várias vezes do dia acima da média, e algum vereador descobrir, é capaz que ele também vai querer dar algum desconto pro Alberto, deixar de ir no banheiro. Você tá entendendo o que é o negócio? Né? Tem hora que você tem que escrachar um pouquinho para você entender o que é a situação. Não é assim, porque quando você desconta aqui, vai faltar lá na ponta, vai faltar na saúde, vai faltar na educação. É isso que você colocou, né, Alberto? Agora, exatamente. Sim. O que eu achei interessante, Alberto, até pro seu comentário, é que eu vi essa preocupação por parte do líder do governo, vi essa preocupação por parte da própria oposição, o líder, o João Donizete. A Yara foi para um debate intenso com o vereador Vinícius Zait nessa questão, tanto é que eu chamei o Vinícius Zait e falei, vamos conversar, eu e você e a Yara. Ele falou, com a Yara eu não vou conversar nessa questão. Não vou conversar com a Yara porque não dá para conversar com ela. E eu entendi perfeitamente, né? Para você ver o nível da discussão que tomou essa discussão no dia de ontem. Entretanto, eu fiquei preocupado com o secretário de Relações Institucionais da Prefeitura, que eu chamei para uma conversa, e atenciosamente ele veio nos atender. Mas a minha preocupação foi que o secretário, no primeiro momento, eu entendi perfeitamente o que ele disse, a Câmara é independente para tomar as decisões. Entretanto, a minha preocupação foi quando o secretário demonstrou sinalizar que não vê muita dificuldade em ajustar esse projeto, caso ele seja aprovado, ou qualquer outro projeto nesse sentido. Então eu vi preocupação do Legislativo e vi uma flexibilidade por parte do Executivo nesse sentido. E aí, Alberto? Pode ser que no momento atual, numa retomada econômica, numa expectativa de melhoria de arrecadação de impostos, aumento da produção, essa é a visão pontual. Mas, de repente, como você mesmo disse, houve uma estiagem, existe aí a gente diz assim, um fator portador de mudança, que é um fator incontrolável que pode surgir, e aí vão surgir vários eventos futuros que podem vir a atrapalhar essa medida pontual de hoje. Então, a questão é essa. Hoje, até é possível fazer. Mas qual é o melhor caminho de se fazer isso? É dando desconto ou você incentivando de uma outra forma uma postura adequada com relação a determinada situação em que queira se implantar? Às vezes, dar o desconto é uma forma bacana de fazer a lei. O objetivo ele é nobre, mas os meios a ser atingidos é que têm que ser avaliados. E você pode atingir um objetivo, o propósito, como você disse aí do programa da Biliane Zaccarelli, esse propósito ele pode ter vários meios para ser atingido e não por medidas mais, vamos chamar assim, que no momento é interessante, é simplória, mas por uma questão de fatos futuros que poderão acontecer, pode vir a prejudicar. E aí você tem uma ferramenta que não funciona num dado momento histórico futuro. Isso é que tem que ser verificado. E talvez nessa questão aqui, Alberto Cassoni, o prefeito Rodrigo Manga, a partir de agora, ele vai ter que aprender a falar não para os vereadores, aqueles que estão na sua bancada também. Porque até agora foi aquele período de namoro, foi chegada, vamos conhecer, pode deixar que eu vou fazer, vamos acertar. Mas talvez o prefeito agora ele vai ter que começar a tomar justamente ter essa tomada de decisão, de dizer não, explicar o porquê do não. Porque senão, e os vereadores vão ter que saber compreender também os cenários, né, Alberto Cassoni, de entendimento de como funciona a máquina pública. Com o dinheiro que você ganha aqui do portal RMS News, Alberto Cassoni, você faz, até sorriu, né? O contrato altíssimo, você faz o que você bem entende.
Entretanto, com aquilo que é do outro, é do coletivo, é diferente, né, Alberto? Com certeza, é diferente e tem que ser muito bem analisado. É por isso que nós temos aí o legislativo, que é o parlamento, né, que é para se conversar e esperamos aí que essas conversas convirjam para o bem do município. Então, é como dissemos aqui, a ideia ela é boa. Os meios a se alcançar a ideia são vários. Existem várias ferramentas aí que podem ter incentivos para várias instituições que existem na nossa cidade de se fazer um projeto visando fomentar essa atitude mais cidadã, vamos por assim dizer. Num dado momento, se é possível dar um desconto pontual, ótimo, mas e se de repente você dá um desconto pontual e uma situação futura venha prejudicar essa ação, aí você tira o desconto, a pessoa já está acostumada com desconto, com o tipo de ação, é uma coisa que vai ter problemas no seu transcorrer, e tudo tem que ser de forma administrada e muito bem planejada. É simplesmente localizar o meio adequado de se executar o trabalho. Alberto Cassone, especialista em marketing e inteligência de mercado. Alberto, uma rede de hortifruti anunciou a abertura de cerca de 50 vagas no pátio. Olha, boas notícias aí. Boas notícias, o posto de atendimento ao trabalhador PAT disponibilizou aproximadamente 200 vagas de emprego para atuação em uma rede de atacados. As oportunidades são para trabalhar nos setores operacionais, administrativos e de liderança. As entrevistas ocorrerão a partir da próxima segunda-feira. Notícia quentíssima, portanto, a rede de atacados, 200 vagas. Já a rede de hortifruti anunciou a abertura de 50 vagas de emprego. Esta será a segunda etapa da contratação, uma vez que já foram admitidos pela empresa outros 50 candidatos que participaram do processo seletivo. O secretário Robson Coifo, ele disse que trabalhar em mercados ou no varejo de forma geral é uma oportunidade muito interessante de iniciar no mercado de trabalho e adquirir experiência em diversas áreas. As atividades, portanto, englobam desde o contato com o público até serviços operacionais. Como vê a chegada dessas novas redes na cidade de Sorocaba, né? As oportunidades de emprego que surgem. Agora eu vou te perguntar, e dentro desse contexto da sua análise, eu pergunto para você também nos colocar dentro desse cenário, por que a gente vê um interesse tão grande no setor alimentício pela cidade de Sorocaba e outros setores muitas vezes não entram com essa força total, Alberto? Bem, Oliveira, de um modo geral é uma excelente notícia, né? Só como você bem frisou, são vagas na área de distribuição de produtos de atacado e varejo, que é uma sinalização de retomada dos empregos e da economia. Bom, por que, em primeiro lugar, o setor de alimentos? Bom, em primeiro lugar, a matriz energética do planeta está mudando muito devagar, mas ela está mudando e a gente está sabendo que pela quantidade de habitantes que existe no mundo, uma das matrizes de energia que o elemento humano, que o corpo humano precisa é a alimentação. Então, é uma necessidade básica e primária. Então, ela vai ser sempre em primeiro lugar. Agora, o secretário está correto em afirmar que a distribuição a distribuição dos produtos, ele é uma boa escola para as pessoas que estão iniciando, porque quem vai seguir depois nas outras áreas, numa medida, ela tem que entender que tudo aquilo que vai ser gerado de negócios, de trabalho na indústria, nos serviços, tem que ter um destino, um propósito, né, como a gente disse, que é o consumidor final. Então, a distribuição é uma boa escola. Mas, como a gente já vinha falando aí na questão anterior, aí, o Estado ele tem que garantir o quê? O que a gente vê? Que a produção continuará, ou seja, o Estado ele tem que garantir a produção, vamos por assim dizer. O Estado ele tem que
de uma certa forma, tentar garantir a questão dos preços. Por quê? Por que eu digo isso? Porque no Brasil, as decisões de preços dependem muito de fatores que a gente chama assim, fatores exógenos, ou seja, de fatores que estão fora do Brasil. Existem muitos interesses aí, muitas decisões de preços e de produtividade estão nas mãos aí, de interesses transnacionais. E a gente sabe que aqui no Brasil, num dado momento, nós temos até no nosso legislativo muitos representantes que estão em bancadas que são para interesses transnacionais. Então, isso nós temos que deixar bastante claro. O Brasil tem que perceber que é uma potência e equilibrar esses interesses. Os interesses transnacionais, eles têm que estar em convergência, que foi uma palavra que se usou no início do programa, em convergência com os nossos interesses nacionais, que vai gerar emprego. Então, numa visão macro, nós temos que ver a cadeia de suprimento como um todo. Agora, os empregos estão surgindo na ponta da linha, que é a distribuição, ótimo, mas nós precisamos dar uma garantia de que toda a cadeia vai manter essa produtividade e esses empregos na ponta da linha, porque senão colapsa. E para falar a verdade, nesses últimos 40 anos, o Brasil deixou de investir em infraestrutura e tecnologia. Agora, nesses 2 últimos anos aí, o Estado está correndo atrás de melhorar a nossa infraestrutura. Então, mas assim, tem muito o que fazer. Então, nós temos que estar melhorando toda essa questão da nossa infraestrutura, de toda a nossa cadeia produtiva, para efetivamente manter esses empregos na ponta da linha. É mais ou menos isso, Oliveira. Então, é necessário, ainda bem que isso está ocorrendo, mas não pode ser uma bolha. A gente não pode criar uma bolha. A gente tem que criar empregos perenes e principalmente nas outras áreas que dão suporte a essas áreas que estão recebendo os empregos. Alberto Cassone, especialista em marketing e inteligência de mercado. Obrigado, Alberto, pela sua participação. Tenha um bom final de semana e até a próxima, Alberto. Obrigado, Oliveira, por essa oportunidade. Você nos permite aí usar a nossa reflexão para tentar aí esclarecer aí as pessoas, né, e todos os cidadãos, no sentido que precisamos aí ser convergentes e que nós todos estamos no mesmo barco. O nosso barquinho chama Sorocaba, e vamos aí melhorar aí sempre os nossos trabalhos e as nossas análises. Muito obrigado a todos.